Curso Jesus e a Criança, momentos finais, último capítulo. Já estou com saudade. Essa nossa turma, essa nossa busca, esse foco, tanto na elevação, na transformação espiritual, quanto no caminho, esse foco que tenta se instalar no fundo de nós para nunca mais sair. É maravilhosa essa busca, é inesquecível. Tomara que a gente jamais se esqueça dela. Muito bom. Acho maravilhosa essa percepção do que Deus fez em nós. Ao nos ter propiciado ao início da vida, a infância, é como se ele instalasse um GPS dentro de cada um de nós. Muito mais do que qualquer modelo externo, nós temos um modelo interno de atitude para a transformação. Ninguém, absolutamente ninguém, deixou de viver esse modelo interno. Mesmo em infâncias sombrias, infelizes, representam para cada um de nós uma atitude de disponibilidade afetiva, curiosidade, vida voltada, focada no agora, no presente de Deus. Somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. A vivência da infância é, para cada um de nós, um convite a retomarmos as características atitudinais da criança. É isso que veremos nesse penúltimo capítulo do nosso Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe, que desdobra em dois o último capítulo do original do Pequeno Príncipe. Demos como título desse penúltimo capítulo Despertar a Criança em Nós. Vamos então fazer a leitura comentada do Entre o Pequeno e o Grande Príncipe, nosso livro, que está à disposição de qualquer interessado, lembrando que toda a renda dos nossos livros é endereçada a projetos sociais. Muito bom. Vamos lá então. Este livro é uma reflexão sobre a descoberta do eu verdadeiro, cujo primeiro desafio é o encontro com nossa criança interior. Para alcançarmos o eu profundo, o eu verdadeiro, como revelado pelo profeta e confirmado por Jesus ao dizer: vós sois deuses. A grande ferramenta é a infância. A cada uma das muitas vidas recebemos o chamado da curiosidade profunda e constante.
da afetividade sem prevenções nem expectativas, da disponibilidade para o aqui e o agora, que caracterizam a infância e possibilitam imensos progressos. O renascimento físico é fabuloso convite ao renascimento espiritual. Mas que acontece que depois nos tornamos pessoas grandes? Que acontece que a criança adormece em nós? E como acordá-la? Temos sido alertados desse engano de nos tornarmos pessoas grandes, trouxas, conforme a literatura infantil atesta. Em A História Sem Fim, O Mundo de Nárnia, A Caverna do Dragão, na saga Harry Potter, as crianças vivem em mundos isolados, afastadas dos adultos para se defenderem. O Pequeno Príncipe vai além. Essa é a história da saída do isolamento para a integração, da vitória do afeto sobre a separação. Há um bebê mimado no fundo de todo adulto inconsciente, ambos paralisados no reinado egocêntrico, vivendo para ter atenção de todos a todo tempo, supondo estar em nós o padrão de certo e errado para todos. Temos nos escravizado a círculos intermináveis de vinganças mútuas. Porque um se impõe para o outro e o outro se impõe para um. Tão egocêntricos somos para os outros quanto os outros o são para nós. Porque o outro é um espelho para o eu, feito não para imitar, mas para refletirmos e nos melhorarmos, como todos os espelhos são. Quem se exaltar será humilhado, disse o grande príncipe. Quem se humilhar será exaltado. Foi assim que a história sem fim quase teve fim. O mundo da fantasia quase foi destruído pelo nada. E também o mundo do Pequeno Príncipe quase foi partido pelo egoísmo. O fato é que nós deixamos de ver que toda força, toda cura, todo aprendizado vem do fundo de nós, da essência da vida e do agora. A criança, embora solitária e ameaçada, é quem nos leva à consciência. O caminho para ser consciente é que nossa criança, acolhida, compreendida, acarinhada, cresça sem deixar de ser criança. Será que conseguimos? Ao contrário, sem deixar de ser criança, muito pelo contrário, tomando o estágio da vida da infância como um modelo para a eternidade. Há muitos adultos em nós confusos e fragmentados, mas há também uma criança. Sabermos que ela existe, retira-nos do destino que parece inevitável de envelhecermos espiritualmente
quando o corpo murcha. O corpo murchar de alguma forma é inevitável. Mas será que é inevitável o espírito murchar também? Fundamental situar cada um diante da decisão fundamental que só a nós pertence. Ser pequeno ou ser grande? Assumir a ignorância e aprender ou arrogar a completude e paralisar? Orgulho ou amor? Essa é a grande bifurcação, a grande escolha a ser feita por cada um de nós. Lembro-me da minha criança, eu mesmo, Maurício, deitada num muro. Sim, as casas já tiveram muros baixos. Sim, as crianças já brincaram na rua. Eu adorava deitar sobre o muro de casa e olhar as estrelas, refletindo que as luzes que via podiam já não existir há dezenas de milhares de anos. Experiência mais concreta de infinito. Sentia uma saudade que não sabia do que nem de onde. Um luto pelo fim da luz que talvez ainda nem tivesse acontecido. Por que essa saudade? Do que essa saudade? Os espíritos falam. Praticamente todos nós somos exilados de outros planetas. Viemos para a Terra porque lá, como uma turma de final de ano, que alguns são promovidos e outros retidos, para passarem novamente, para repetirem novamente as lições que não aprenderam, nós saímos daquele mundo que saía de regeneração e provas para entrar, de expiação e provas para entrar em mundo de regeneração, onde os nossos amigos, os nossos conterrâneos, os nossos parentes passavam para o mundo de regeneração, nós não conseguimos passar. E viemos para repetir. Viemos para um planeta, Terra, que começava o seu estágio de provas e expiações. Milênios se passaram e agora a Terra, repetindo a história, faz a sua passagem de expiação e provas para o mundo de regeneração. E nós podemos passar ou podemos repetir novamente, quando seremos novamente exilados para outros planetas que estiverem em estágios mais atrasados de expiação e provas, para repetirmos as lições na esperança de que dessa vez aprendamos. Ali em cima do muro eu era pequeno. Que houve depois que eu me supus grande? Que houve depois que eu não mais subi em muro? Os muros cresceram. Colocamos vidro, ouriços, cercas elétricas no alto dos muros. Será que é para ninguém mais
olhar as estrelas? Nós nos tornamos pessoas grandes, os muros se tornaram muito maiores e a nossa humanidade tenta evitar que nós nos façamos crianças novamente. Eu, caçador de mim, é o canto do nascimento. Do renascimento espiritual é o canto de Milton Nascimento. Aquela criança, impulsionada por essa, decidiu buscar-se, estudar-se, se melhorar. Esse é o sagrado caminho da evolução. Necessitamos todos visitar, conhecer e descobrir, como fez o Pequeno Príncipe, todas as pessoas grandes de nosso universo interior. Nossas pretensões, prevenções, vaidades, fugas, egoísmos. Trata-se da maravilhosa orientação do grande príncipe ecoando antiga verdade. Conhece-te a ti mesmo. A comparação que nos vem da leitura de Pequeno Príncipe, minhas amigas, meus amigos, é que a visita do Pequeno Príncipe aos diversos personagens nos asteroides são o Pequeno Príncipe recolhendo cacos de si mesmos, de si mesmo. Todas as pessoas que chegam até nós são atraídos para nós pela lei de atração e sintonia, para que nós façamos resgates de ultrapassagens que temos que ultrapassar nos defeitos dos outros, de qualidades que precisamos atingir nas qualidades dos outros. As viagens do Pequeno Príncipe simbolizam as nossas viagens existenciais, não apenas ao longo das múltiplas vidas, mas ao longo dessa mesma vida. Porque nessa mesma vida nós também, desde o início da vida, dessa encarnação, nada mais fizemos do que revisitar aspectos nossos, na figura de nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossas tias. Todos os personagens significativos dessa vida foram também, como o de O Pequeno Príncipe, uma revisita a nós mesmos. Especialmente os encontros mais marcantes, mais impactantes para cada um, esses foram os maiores reencontros conosco mesmos. E esses reencontros são promovidos por Deus pela vida para que nos libertemos do eu passado. Assim como os reencontros mais significativos e mais qualitativos, o maior deles com o Cristo, são reencontros que nos puxam ao futuro. Então, dois movimentos: libertar-nos do passado e sermos criança novamente é o primeiro, para depois, o que veremos no nosso próximo encontro, promovermos-nos num encontro com todas as qualidades de uma criatura, sintetizadas, simbolizadas, exemplificadas e ensinadas
por Jesus Cristo. Precisamos ser crianças novamente, perceber e seguir o GPS implantado em nossa vivência, para não importa o que ocorra, não importa que infância cada um teve, para enfrentarmos os problemas da vida, precisamos ter a atitude infantil. A criança, o bebê chora muito quando se tira a chupeta dele. Quando se coloca, ele sorri com lágrimas nos olhos ainda. Sem mágoa, sem traumas, sem prevenções. Porque a criança não guarda sentimentos ruins. Nós precisamos também não guardar. A criança acumula aprendizados atrás de aprendizados. Porque ela reconhece a sua incompletude sem baixa autoestima. Ah, eu não sei. Aprendo, simplesmente. Ah, eu tenho uma desarmonia, reharmonizo-me, simplesmente. Ah, eu sou pequeno, cresço. Sem marcas. Uma curiosidade permanente, uma disponibilidade, uma vontade de confiar. Não na superfície das pessoas onde todos somos absolutamente inconfiáveis, mas ter olhos de ver quem estiver à nossa volta, ter olhos de ver a nós mesmos em profundidade, é enxergar o Deus em nós. E assim, confiarmos plenamente em todos que nos aparecem à frente, enxergando, percebendo e dialogando com o Deus que está dentro da pessoa. E também reconhecendo, respeitando, fortalecendo e desabrochando o Deus que está no fundo de nós. Como o cumprimento indiano do Namastê, amar o próximo como a nós mesmos está longe de ser um estímulo ao elogio superficial, às vezes falso, que fazemos ao outro. Amar o próximo como a nós mesmos está longe de ser as iniciativas de autoestima que nós acumulamos, indo a salões de beleza, tomando banhos de loja, fazendo cirurgias plásticas. Ainda que por si nenhuma condenação precise ser feita a essas atividades, mas sem depositar nelas expectativas de amor próprio. Amor próprio não está em nenhuma dessas iniciativas. Quando percebermos que amar o próximo e amar a si mesmo é o mesmo que amar a Deus sobre todas as coisas, que amar o próximo como a si mesmo é amar o Deus no outro, como amamos o Deus em nós, não haverá mais dilema entre o outro ou nós. Não haverá mais dilema entre brancos e pretos, entre ricos e pobres, entre homens e mulheres, entre de uma nação ou de outra, de uma ideologia ou de outra, de um time de futebol ou de outro. Essas múltiplas repartições que nós fazemos. Somos todos deuses.
E o encontro mais profundo, a confiança mais profunda que nós precisamos resgatar um no outro, não é na máscara, mas no rosto. Não é na aparência, mas na essência. Não é no homem velho, mas no homem novo. Não é no eu menor, mas no eu maior. Não é no ego, mas é no self. É preciso perceber e tirar as falsas máscaras de maturidade, de seriedade, que a vida adulta nos faz usar e que nós assumimos como rosto para percebermos o nosso rosto de criança. A criança sorrindo, confiante, dedicada ao momento presente e à essência de si mesma e dos outros. A verdade, o agora, o Deus. Onisciente, onipresente, imanente a tudo e transcendente a tudo. Reviver a criança em nós, renascermos, é entendermos finalmente o que Jesus quis dizer com ninguém vai ao reino do céu se não nascer de novo na matéria e no espírito. É tão urgente reencarnarmos quanto aproveitarmos a reencarnação, o início da reencarnação, a infância, como ferramenta fundamental, como atitude fundamental, quando modelo de enfrentamento dos fatos, das dores e da vida. Para isso, é preciso, como primeira etapa, primeiro passo de tudo, acolher as feridas que foram abertas na infância. Experiências de negligência, experiências de violência, experiências de abandono. Experiências de má estimulação, de afetos tóxicos, de desafetos, de ódios. Tudo isso precisa ser acolhido, aprendido, absorvido como remédios amargos, sem dispensar a ciência nas psicoterapias, se preciso nas crises, com remédio sim, mas abrindo-nos também para a arte no seu poder transformador. Abrindo-se acima de tudo para as experiências de amor, com plantas, com animais, com seres humanos, conosco mesmo. Amar é a grande transformação. E não há ninguém mais disponível a amar, ou nenhum momento nosso mais aberto ao amor, que não seja a criança. Abramo-nos, amemo-nos, como Jesus nos amou. Amemo-nos como nós mesmos quando criança. Amemos, porque o amor cobre a multidão das sombras, ilumina a multidão das sombras, cobre a multidão dos pecados. Que o convite de Jesus penetre, brote e frutifique, floresça e frutifique em nossas almas. Que toda a terra possa perceber e aceitar esse convite, toda a humanidade. Que toda essa multidão de guerreiros, de odiosos, de magoados, culpados, recriance-se.
É o grande convite de Deus. Que assim seja para cada um de nós. Muito feliz pela sua presença, minha amiga, meu amigo. Vamos saudar os amigos que estão conosco aqui. Cristiane Fraga, Maria José Sobral, Diana Costa, Adelaide Dias. Renovo o convite hoje. Se você entende que esse nosso momento pode fazer sentido a mais alguém, multiplique e compartilhe. Porque o convite da vida imperdível, feito a cada segundo, por crianças que nascem em nossa família, por convites à arte, à brincadeira, à alegria, à curiosidade, ao aprendizado. Toda vez que nós nos entregamos a qualquer aprendizado, estamos nos recriançando. Toda vez que passamos a brincar, de qualquer forma, e a arte é só uma brincadeira, estamos aceitando o convite de ser criança. Cada vez que amamos. Um grande abraço a cada um de vocês. Muita paz e bem. Até a próxima vez. Domingo que vem estaremos, talvez, no nosso último encontro. A única possibilidade é se entendermos que deve ser desdobrado. Mas é bem capaz que, como hoje, alcancemos todo o capítulo. Muita paz e muito bem, uma ótima semana, oração ação às 18 horas de segunda a sábado. Venha conosco, aprendamos juntos. Vamos brincar? Vamos brincar. Alegremo-nos, rejubilemo-nos. Lembremos de Jesus como uma criança amável, amorosa e servidora. Graças a Deus, ótimo final de domingo para todos vocês.